Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o professor Sérgio Lentes e hoje mais uma edição da pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar, deixa o seu like, também compartilhe e, claro, acima de tudo, inscreva-se no canal para fortalecer o nosso trabalho, ok? Eu quero desde já agradecer o carinho da sua audiência, de estar conosco, de poder juntos aprendermos a palavra de Deus, porque ela é mais preciosa do que tudo que eu e você podemos querer ou necessitar nessa vida. E quando nós falamos de pré-aula, talvez para algumas pessoas, até que não pertençam à nossa denominação religiosa, parece ser meio estranho isso, mas é uma outra forma de aprendermos a Bíblia, de falarmos da palavra de Deus, ok? Uma forma didática, uma forma carinhosa, uma forma direcionada. E nós temos uma lição, se você não conhece, faça uma visita a uma das nossas igrejas, a Assembleia de Deus em todo o estado de Santa Catarina, Sudeste do Paraná, e por que não dizer em todo o Brasil. Faça uma visita domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, como eu sempre digo, na igreja mais próxima da Bíblia e mais próxima da sua residência, certo? E essa pré-aula, a lição de número 4, acontecerá no dia 28 de janeiro, o último domingo do janeiro de 2024, e é importante nós frisarmos, tempo está voando, né? Tempo está voando, e mais um mês já foi embora, e faltam apenas menos de 11 meses para o Natal de 2024. E essa lição, claro, é uma lição muito boa, como todas as demais, porque ela vai trabalhar sobre o tema a Igreja e o Reino de Deus. Olha aqui, um tema importante a ser estudado, até porque a ideia desse tema e dessa lição é desmistificar algumas coisas que são ditas e que são ensinadas em alguns lugares, ok? Mas vamos por parte, né? Vamos estudar por partes. O texto áureo da lição, por exemplo, está contido em Marcos 1:15, está escrito assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. E a verdade prática vai destacar: pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Então a nossa lição, como sempre, subdividida em 3 tópicos: a natureza do reino de Deus, e ela vai dar algumas explicações sobre o que é o reino, ou pelo menos vai tentar passar por cima da água, né? Porque mergulho profundo é só num bacharelado ou num mestrado de teologia para poder entender isso. Mas vale a pena aprendermos o que está contido. O segundo ponto da lição, a igreja e as dimensões do reino de Deus. E no terceiro ponto, a igreja no contexto do reino de Deus. Parece ser repetitivo, mas não é, e eu vou te mostrar por quê. Primeiro, o primeiro ponto começa nos mostrando a natureza do reino de Deus. Então, uma das ideias que o autor vai trazer aqui para nós, e que é fundamental nós termos em mente, é que o reino de Deus é muito mais amplo do que a vidinha que nos circunda, do que aquilo que nós vivemos na nossa pequena realidade, na nossa limitada realidade. O reino é muito mais amplo, o reino é muito mais antigo. Precisamos entender que para existir um reino tem um rei, e esse rei ele tem que estar no trono, no comando de todas as coisas. E a lição nos enfatiza isto: Deus é o rei, Deus está no comando de todas as coisas. Inclusive nos lembra que Israel, o Israel do Antigo Testamento, o Israel antes do período monárquico, antes de ter os seus reis humanos, Israel olhava para Deus, principalmente de Moisés para frente, olhava para Deus como sendo o seu rei. E aí, os príncipes, os cabeças de cada tribo, eles eram juízes que julgavam
segundo aquilo que o rei determinava-lhes. O rei estabeleceu um grupo, uma tribo, uma família sacerdotal, que seriam os intérpretes, não somente da lei, mas da vontade de Deus. Quando estes intérpretes perderam a sua força, seja moral, seja profética, Deus lhes forneceu profetas. E mesmo no período dos reis, esses profetas foram de fundamental importância para recolocar o reino nos trilhos, porque os reis humanos eram falhos. Então, a ideia de falarmos sobre a natureza do reino nesse primeiro ponto é nos lembrar que Deus nunca perdeu o controle das coisas. Ele sempre esteve no trono. Ele sempre esteve planejando, sempre esteve direcionando. Perceba que algumas vezes nós, até mesmo nós cristãos bem intencionados, fazemos algumas orações do tipo: Senhor, senta no carro da minha existência, toma o volante da minha vida e dirige o meu caminho. E o Senhor, parece que eu vejo ele olhando assim, dizendo: tu quer que eu dirija teu carro, né? Não vai acontecer. Por quê? Porque ele nos deu algo chamado livre-arbítrio, para que eu e você tomássemos o volante da nossa existência e fizéssemos escolhas pautados à vontade dele, para que aprendêssemos a servi-lo por amor, a obedecê-lo por temor, a amá-lo pela amizade que ele nos oferece e, claro, pela tão grande salvação que nos ofereceu no Calvário a partir de Cristo. Então, Deus está, sim, interessado em dirigir a minha vida, claro, mas Ele quer sentar no banco do carona. E aí, Ele quer que eu pergunte para Ele, tal qual a moça do GPS que diz para você: vire à direita, vire à esquerda, sinal à frente, pare, siga. Ele quer que você o ame e dependa dele para tomar escolhas pautadas nos conselhos dele. Então isto era a expressão do reino. Quando Deus se manifesta a Israel, era este o desejo dele. E Israel teve muitas dificuldades para aprender isso. Eu até diria que no começo foi relativamente fácil, porque Israel veio de uma nação escrava, 430 anos no Egito, sendo escravos, então foi até fácil obedecer no começo. Mas à medida que foram crescendo, foram botando as suas asinhas para fora. Mas, veja, mesmo que ele nos dá o volante, a direção, o comando do nosso destino, ele ainda é soberano. Não quer dizer que o mal vá prevalecer para sempre, não quer dizer que o mal vá fazer tudo o que deseja para sempre. Muito pelo contrário, ele continua soberano. Existem pontos fundamentais na história da humanidade que ele não abre mão e que vão se cumprir para que a Bíblia se cumpra no final. Afinal de contas, não é uma questão dele ordenar que assim seja apenas. É que ele já viu de antemão e já revelou parcialmente aos seus profetas, inclusive revelado na Bíblia Sagrada, né? E a partir daí, é claro que vão se cumprir porque ele já viu acontecer, então as coisas estão no comando dele, é ele quem direciona todas as coisas. O ponto 2 da lição vai falar sobre a igreja, e aí vai desmistificar alguns pensamentos, porque primeiro que ele tem um diálogo fantástico em Mateus 12, 22, 23, 24, quando os judeus dizem para Jesus que ele estava expulsando demônios por Beelzebul. Ele diz: bom, e se não for por Beelzebul? E se eu for de Deus? Quer dizer que se o demônio está sendo expulso porque eu cheguei e eu represento Deus, quer dizer que o reino de Deus está entre vós. É chegado o tempo do reino. Vocês foram aqueles que anunciaram o reino. Eu vim trazer o reino e a igreja vai difundir o reino. E se isso for verdade, vocês estão passando. Então vocês precisam se acordar, porque o negócio está feio pro lado de vocês. E aí a pergunta vem: onde está o reino? Apesar da lição
não trazer essa resposta dessa maneira, tem a sua resposta própria. Eu vou deixar esse momento especial para você reconhecer lá na Escola Domingo, mas para mim essa resposta, onde está o reino, fantasticamente o diálogo entre Jesus e aquela mulher na beira do poço de Samaria. Os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos dizem que é em Samaria. E tu, o que dizes? Onde é que é para adorar a Deus? E aí Jesus dá a grande resposta. Vem chegada a hora, e ela é agora, em que nem aqui, nem ali, nem acolá, mas aqui está o reino presente. Onde estiver aqueles 2 ou 3 pronto para em meu nome estar reunido, é claro, o reino estará ali. Então, a realidade do reino, o reino está manifestada onde a vontade de Deus acontecer. Entenda, eu já falei isso em outros vídeos. Reino de Deus, manifestação do reino, poder de Deus, não é bagunça generalizada que nós vemos nas redes sociais em alguns lugares. Novamente, não é uma crítica por crítica e não é maldade da minha parte. É apenas desmistificando. Poder do reino se manifesta na transformação das vidas. Veja, salvação dos perdidos e transformação dos salvos. Se essas duas coisas não acontecerem, inclusive lembrando que a transformação dos salvos é progressiva, diz respeito a Gálatas capítulo 5, deixar de lado as obras da carne e abraçar o fruto do Espírito, uma vida diferente, uma vida renovada, transformada. Isto é a manifestação do reino. Quando eu trato o meu próximo com amor, quando eu perdoo com facilidade, quando eu vivo o amor de Deus da sua plenitude, quando eu faço estas coisas, quando eu respondo com mansidão, quando eu exerço a temperança sobre as circunstâncias mais trágicas da minha vida, aí o reino está presente. Entenda que para que isso tudo seja uma realidade, não adianta eu ter tudo isso e não ter Jesus na minha vida, não ter entregado a minha vida para Cristo e me arrepender dos meus pecados. Porque existe muita gente boa que sem Jesus vai parar no inferno um dia, porque rejeitou o sacrifício perfeito do Filho. Tá? Então, o reino também é uma realidade futura. Então veja, os judeus conservaram, trouxeram a expressão do reino através das ações legais, através da lei. A igreja manifesta o poder do reino através da pregação das boas novas e da manifestação da salvação dos perdidos e da transformação dos salvos. Mas o reino completo, o reino total, ainda é futuro. É aquela teoria do já agora, ainda não. Já agora o reino está conosco, ainda não na sua plenitude. Já agora sou salvo, ainda não se manifestou essa salvação completa, porque ainda tenho a semente do pecado na minha carne. Eu preciso ser transformado no futuro para que possa viver essa plenitude da salvação. Então já agora ainda não. E aí quando nós entendemos isso, entendemos que o reino futuro ainda virá com a manifestação completa de Deus, com o cumprimento das promessas territoriais, geográficas, políticas sobre a nação de Israel. Israel sempre será o centro da história, o centro de toda a manifestação de Deus. Não obstante Israel estar um pouquinho de lado no sentido espiritual para que a igreja possa viver a sua época, o seu tempo, a igreja será tirada, será arrebatada para que Israel possa voltar ao cenário geopolítico mundial e, claro, se cumprirem todas as promessas de Deus sobre essa nação. Então, isto é a manifestação do reino. Agora, a igreja, no contexto do reino de Deus, que é o último ponto, ele vai trazer para nós a distinção entre igreja e reino de Deus. Olha, é interessante, ele diz, deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo ela não é o reino, mas apenas uma parte da sua expressão. Em toda a sua expressão, o reino ainda virá. A igreja, ela expressa o reino quando ela vive
aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte e que o apóstolo Paulo nos ensina tantas vezes, a libertar-nos das amarras do pecado e a vivermos a justiça de Cristo, o fruto do Espírito Santo. A lição ela é fantástica, a mensagem é maravilhosa, há muita coisa boa a ser estudada. Eu quero que você não falte domingo pela manhã, 9 horas, na igreja mais próxima da sua casa, mais próximo da Bíblia. Convido você que puder estar conosco nesse domingo, 9 horas, aqui na Assembleia de Deus Flor de Nápoles. Será um prazer recebê-lo para estar conosco. A lição termina dizendo: aprendemos um pouco mais sobre o reino. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, porque o reino, claro, é muito maior do que ela. Todavia, ela é um instrumento presente do reino e vai herdar o reino. Você já está preparado para herdar o reino? Olha, porque nessa vida tudo é fantasia. São jogos, são esperanças mortas, são crenças vazias, mas quem espera no Senhor, esse alçará voo, e um voo maravilhoso em direção às mansões celestiais. Eu te espero no próximo vídeo e no domingo pela manhã na Escola Dominical, desejando a você um forte abraço e que o Senhor possa te guardar com toda a sua família, porque Ele era, Ele é, Ele será o maior, o melhor e o mais fiel companheiro.